também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Deus abençoe a todos. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 8, diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, linda, como uma noiva adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento tão sublime de estar com os teus santos, Pai. Obrigado pelo que o Senhor é, o nosso Redentor, o nosso Salvador.
aquele que nos tirou de um lago de lodo e enxofre e nos colocou com os pés fincados na rocha, que és tu, Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Queridos, eu tenho um costume de, quando está transmitindo alguma mensagem, eu coloco um confeitozinho debaixo da língua. E aí, quando esse confeito acaba, eu sei que é a hora de encerrar a pregação. Porém, eu não trouxe esse confeito hoje. O que é que eu vou fazer para a gente não se perder? Eu vou pegar um botão do meu terno e vou botar ele embaixo da língua. Quando ele derreter, aí está na hora de acabar, tá bom? Amém? Amém ou não? Amém. Eu acho que os amados deveriam ter fé e orar para esse botão derreter. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, né? Né, Edson? O Edson já começou a oração já. Já começou a orar para que o botão ele derreta logo. Queridos, vamos lá. A temática que nós vamos trabalhar nessa noite, ela está voltada para algo glorioso, em que todos os dias nós devemos pensar. Nos momentos de dificuldade nós devemos estar lembrando. Nos momentos de alegria nós precisamos asseverar cada vez mais. E essa temática diz respeito ao céu. Talvez eu e você possamos nos perguntar: como será o céu? Como é o céu? O que vai haver no céu? O que eu irei fazer no céu? E esse texto de Apocalipse, ele nos dá algumas informações a respeito disso. Porém, a temática ela não termina apenas nessa parte do que é o céu, ou de como será o céu. A temática, ela diz o seguinte: como será o céu? Você estará lá? Esse texto que nós lemos em Apocalipse, ele nos diz como será o céu. Mas ele também nos afirma se nós estaremos lá. E no decorrer do texto, eu peço que os amados prestem muita atenção, para que a gente tenha a certeza, ou talvez a preocupação, se de fato estaremos desfrutando das maravilhas que está preparada desde a fundação do mundo para mim e para você. Queridos, o livro de Apocalipse, ele contém muitos símbolos, ele contém uma numerologia muito grande, ele contém algumas coisas que, se nós não estudarmos, se nós não formos buscar de fato nos aprofundar naquilo que estamos lendo, nós vamos ficar tentando achar chifre em cabeça de cavalo. Cavalo tem chifre? Tem? Não tem. Mas que por vezes, quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse, nós começamos a não entender algumas coisas, e por falta de conhecimento, e quando eu digo conhecimento, não é conhecimento acadêmico, é desejo de estudar, é desejo de entrar em algo fabuloso que existe hoje, chamado Google, e digitar ali como nós digitamos qualquer coisa que não sabemos, e lá vamos descobrir qual o significado de determinadas coisas. Mas por vezes nós não conseguimos fazer o acesso a essas informações, e aí colocamos no nosso coração que o Apocalipse é terra inóspita e que a gente não deve habitar nela, ou pelo menos ir até o capítulo 3. Por vezes não é assim que acontece? Quando passa do capítulo 3, o negócio começa a ficar complicado. E é interessante que nós precisamos ter a ideia que precisamos não só ler a Bíblia de maneira superficial. É interessante que, se nós puxarmos um pouquinho para trás, no capítulo 4, versículos 7 e 6, diz o seguinte: o primeiro deles era semelhante a um leão,
O segundo, semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente coberta de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Eita! E agora? Tem um animal com cabeça de homem, com asa, com milhares de olhos. E agora? É mistério. Fecha a Bíblia e deixa esse negócio para lá. Não, queridos. Quando nós vamos avançando um pouco mais na leitura, ou quando vamos avançando um pouco mais no estudo, nós vamos ver o que significa isso. Esses seres vivos, eles são 4 anjos, responsáveis pelo governo do mundo. Isto está lá em Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 20. Seus números de olhos, seus inúmeros olhos, representam sabedoria, conhecimento, ciência universal, providência de Deus. Eles adoram a Deus pela sua obra criada. São representados com 4 formas. Cada uma delas tem o seu próprio significado. O leão é um símbolo do que há mais nobre na criação. O touro é um símbolo de força. O homem significa sabedoria. E a águia significa agilidade. Isso é o que quer dizer esses seres com cabeças diferentes, com asas. E João relatou dessa forma para aqueles que estavam ouvindo aquele relato que ele estava dizendo. Eu faço sempre uma analogia. Se nós chegarmos aqui em uma terra indígena, onde por vezes esses índios, eles nunca tiveram contato com o homem branco, vamos dizer assim, ou melhor, com a civilização, ficou melhor. Eles nunca tiveram contato com a civilização, e nós pegamos esse índio lá naquela aldeia, vendamos esse índio, trazemos ele aqui na estação central do Recife, e aí quando ele estiver lá, nós tiramos a venda dos olhos dele. E quando tiramos a venda dos olhos dele, ele vê aquele trem vindo. Ele vai ficar com medo ou vai ficar tranquilo? Ele vai ficar com muito medo. Ele vai ficar agitado. E a pessoa que vai estar do lado dele vai dizer: ei, peraí, fica tranquilo. Fica de boinha aí. Vai dar tudo certo. E aí, para esse trem, abre as portas, as pessoas começam a entrar no trem, e por vezes a pessoa que está com ele vai empurrando ele também, e ele: eu não quero, e empurra, e entra, abençoado. E aí coloca ele dentro do trem. Quando chega ali na estação de Afogados, ele desce, apavorado, e aí aquela pessoa venda ele de novo, leva ele para a aldeia, e quando chega lá, pede para que ele relate aquilo que ele viu. Como os irmãos acham que ele vai relatar? Ele vai dizer que viu um trem? Ele vai dizer que viu um trem? Não. Ele vai dizer: eu vi uma cobra. Índio conhece cobra? Sim ou não? Se eu vi uma cobra, pense numa cobra grande, e ela fazia uma zoada terrível. E ela passou de uma maneira muito rápida por mim. Parecia um bicho correndo. E tu não sabe, o povo foi tudinho para dentro da barriga dela. E quando chegou lá na frente, ela cuspiu a gente tudinho. Seria assim ou não? As pessoas que estavam ali naquela aldeia iriam entender, sim ou não? Com certeza. Eles iriam entender daquela forma. É por isso que por vezes nós precisamos estudar a palavra de Deus. É por isso que por vezes nós temos que compreender o que de fato está aqui no texto, transmitindo para nós. Nós temos muito tempo de distância, línguas diferentes. E Oséias, no seu capítulo 4 e no versículo 6, ele diz que o povo perece e padece, porque lhes falta conhecimento das Sagradas Escrituras.
Queridos, eu precisava fazer essa panorâmica do livro de Apocalipse, porque por vezes nós temos áreas inóspitas na Bíblia, e para que de fato nós estejamos desfrutando do céu, do maravilhoso céu, do glorioso céu, o Salmo 1 ele diz que nós precisamos estar meditando na palavra de dia e de noite, e essa meditação na palavra, ela precisa trazer prazer para cada um de nós. Então, a guisa de introdução, tenha prazer na palavra de Deus. Tenha prazer naquilo que Deus preparou para você, naquilo que Deus tem para falar com você, demonstrando o que irá acontecer quando se fizer chamada. No céu, lá estaremos. Amém, queridos? É interessante que agora nós vamos, depois dessa panorâmica, de fato entrar em como será o céu. No versículo 1, nós vemos algo bem interessante, onde João, o autor desse livro, preso na ilha de Patmos, ele é arrebatado e Cristo lhe dá essa visão. Ele diz: eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É interessante que a primeira característica que nós devemos saber sobre o céu é que o céu é zero bala. O céu é 0 quilômetros. O céu é um lugar onde nenhum olho viu, ou nenhum ouvido ouviu, aquilo que está preparado para mim e para você. É interessante porque quando nós recebemos um presente, se esse presente for usado, a gente dá mais valor do que receber um presente novo. Novo é melhor, né? O céu aonde nós iremos habitar, ele é um lugar novo, porém ele não é um lugar diferente daquilo que nós vivenciamos aqui na terra. A terra, ela não será aniquilada. A terra, ela não será extinta. A terra, ela não irá explodir. E Deus vai fazer tudo novo. Não, queridos. A terra, ela passará por uma purificação. Por quê? Porque quando nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está fazendo a terra, quando Deus está criando todas as coisas, e Ele termina, e toda parte do dia que Ele termina assim dizendo: e viu Deus que tudo o que fizera era bom. Bom, perfeito. Porém, queridos, por conta do meu e do seu pecado, o negócio desandou. Por conta do meu e do seu pecado, nós trouxemos a destruição para todo esse cosmos. Você não vai habitar nas nuvens. Você não vai ficar voando a vida toda que nem um anjinho. Você vai habitar numa nova terra. Você vai habitar num novo jardim do Éden. O jardim do Éden era bom? Era ou não? Era maravilhoso. Todo dia Adão saía, conversava com os bichinhos, dava nome aos bichinhos. O leão não queria comer ele. Já pensou você sendo amigo dos animais? Queridos, eu preciso trazer essa visão aos amados, porque nós precisamos lembrar que é lá que nós vamos. Nós precisamos lembrar que é para lá que você irá quando fechar os olhos aqui e abrir os olhos no céu. Nós precisamos lembrar que para onde eu vou é melhor do que aonde eu estou. E quando eu me lembro que lá é melhor, que lá é bom, que lá é perfeito, que lá é zero, é instante, meu irmão.
Eu começo a ter esperança. Eu começo a ter uma certeza que a dificuldade aqui, ela de fato existe. Todos aqui têm problemas diversos. Mas se de fato você tem a certeza que o seu Cristo, o meu Cristo, através do seu sangue, cobriu a multidão de pecados que existia em você, é lá que você vai morar. A primeira característica do céu é que é algo novo, é algo preparado para mim e para você, é algo maravilhoso. Vibre pensando no céu. Muitas vezes nós vibramos com alguma coisa finita aqui na terra e deixamos de vibrar com algo que é infinito. O nosso coração, quando pensa no céu, ele deve estar radiante. Sabe por quê? Porque essa era a diferença que existia nos cristãos do primeiro século. Aquelas pessoas que eram jogadas na arena de Nero para ser mortos pelos leões, por vezes crucificados em praça pública, e aquelas pessoas não negavam a sua fé em Cristo, porque eles tinham certeza de para onde eles iam, e eles tinham certeza que lá era melhor. Essa certeza precisa ser a minha, essa certeza precisa ser a sua, meu irmão. Todos os dias nós precisamos lembrar que o céu é 0 quilômetro. Extraordinário. Quando nós avançamos um pouco no texto e vamos no versículo de número 2, ele nos mostra uma característica bem interessante desse lugar que onde nós iremos. O céu, ele além de ser um lugar muito bacana, novo, preparado para mim e para você, ele é um lugar onde vai ter uma comunhão e uma união plena. O céu, ele vai ser um lugar onde não vai haver individualismo. O céu será um lugar onde aquelas pessoas não precisarão viver de maneira solitária. O céu será um lugar onde não vai haver solidão. A solidão é algo muito ruim, né, meus irmãos? Sim ou não? Muito ruim. Muito ruim. Mas o ambiente para onde você vai, não existe isso. O versículo 2 ele diz: e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva bela, vestida para o seu marido. Queridos, a nova Jerusalém que ele diz, descendo como uma noiva, não é a cidade de Jerusalém, não é a igreja, um templo. Quando ele diz que a cidade está descendo, somos nós que fomos nos encontrar nos céus com Cristo Jesus, com os nossos corpos glorificados. E assim, quando nos encontramos com Cristo nos alto e sublime céu, Ele desce conosco para habitar na terra santa, na terra que emana leite e mel. E todos nós que estamos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos permanecer juntos aqui na terra. Queridos, quando nós vamos para um retiro espiritual e passamos lá por vezes 2 dias, 3 dias, é algo maravilhoso. O retiro é um lugar que por vezes nós esquecemos as contas que tem para pagar. No retiro é um lugar às vezes que nós esquecemos aquela dificuldade que eu estou tendo com o meu vizinho. O retiro é um lugar às vezes que nós esquecemos problemas diversos na nossa vida. Por quê? Porque lá nós estamos em união com nossos irmãos. Porque lá nós estamos vendo pessoas que por vezes nós só encontramos no domingo.
na igreja, por vezes durante 2 horas. Isso é, se o amado chegar de fato quando o culto se inicia. Porque se chegar já na metade, só encontra o irmão por 1 hora. Mas lá no céu, nesse glorioso céu, nós vamos estar juntos, nós vamos estar unidos. Eu pergunto, carregar um peso de 100 quilos sozinho é fácil? Mas se tiver 100 pessoas para carregar conosco, se torna fácil? Queridos, por vezes nós não sabemos o poder da união. Quando nós tentamos vislumbrar um pouco o que é a união, nós precisamos nos remeter ao texto de Gênesis, a partir do capítulo 12, que fala a respeito da Torre de Babel. Aquela narrativa ela é extraordinária ao falar sobre união, porque a cúpula celeste, a Trindade, olha para o povo e vê que eles eram de uma só língua, e eles estavam unidos e tinham um só propósito. E Deus disse: desçamos e confundamos a língua desse povo, porque se eles continuarem dessa forma, tudo o que eles intentarem no coração, irão fazer. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi Deus. Queridos, lá no céu será um lugar novo, transformado, revigorado, algo lindo e extraordinário. Será um lugar que nós teremos bastante união, bastante comunhão. Nós vamos estar junto com os nossos amigos na igreja colossal, na igreja universal. Não é a igreja universal, tá, pessoal? Entendam, tá? É interessante porque você já imaginou você em comunhão com seu irmão que está do seu lado, mas você tendo a oportunidade de estar em comunhão com José. Você está em uma oportunidade de estar em comunhão com Paulo. Você tem uma comunhão e uma união com João, com Pedro, com Adão. Adão está no céu, meu irmão. Adão foi para o inferno não, tá? Pode dar um cacete nele quando chegar lá, tá tudo certo. Mas ele está lá. Ele está por lá. As mulheres pegam Eva e os homens pegam Adão, tá? O cacete dos dois. Queridos, a união, ela é muito importante para mim e para você. E no céu, em nome de Jesus Cristo, nós vamos poder estar juntos. Quando chegamos no versículo 3, nós vamos ver algo maravilhoso. Que o céu, ele é um lugar novo. O céu é um lugar onde tem união e comunhão. E o céu será um lugar onde Deus habitará conosco. O texto no versículo 3 diz: e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Queridos, o próprio Deus estará conosco. Você já parou para imaginar uma figura bastante proeminente em qualquer ramo de atividade que você possa imaginar, no ramo do esporte, no ramo da economia, no ramo do entretenimento, no ramo, sei lá, da política, estar habitando junto com você? Está morando talvez na mesma casa que você? Seria uma alegria, seria uma felicidade, seria algo extraordinário. Você já parou para imaginar Deus habitando com você?
Você podendo ver a face de Cristo Jesus. Queridos, se isso não lhe impacta, precisamos orar mais. Se isso não traz uma alegria no seu peito em ver Jesus face a face, precisamos rever nossos conceitos. Precisamos rever o nosso modo de ser, viver e agir. Porque Deus, Ele vai habitar comigo e vai habitar com você. E de fato, teremos apenas um só Deus. Porém, infelizmente, hoje por vezes nós não temos só um Deus. No céu, de fato, nós habitaremos em um lugar novo, em um lugar que vai haver união e comunhão, em um lugar que Deus será o único Deus, será aquele que vai habitar no meio do seu povo. Você poderá acordar e talvez, quando sair ali na sua rua de ouro e de cristal, ver Jesus caminhando, falando com as pessoas. Você já imaginou isso? Oi, Jesus, tudo bom? Meus queridos, isso é extraordinário. Isso faz com que eu venha a ultrapassar qualquer barreira, qualquer obstáculo que venha a tentar me impedir de ter uma comunhão com Cristo. Olhar para isso, pensar nisso, é fabuloso, é extraordinário. Faz com que os problemas que nós temos e que eles existem, eles venham a se apequenar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amados, no versículo 4, nós vamos ver que o céu é um lugar onde todas as promessas irão se cumprir. Se você tem alguma promessa de Deus, e que às vezes é cantado que você não vai morrer se a promessa não se cumprir, cuidado. Cuidado ao analisar determinados louvores, e por vezes eles não estão dando a real informação bíblica daquilo que deve se passar. É lá no céu, é lá no céu, e todas as promessas, elas irão se cumprir, todas. Aqui, algumas podem se cumprir, se de fato Deus prometeu, mas por vezes nós achamos que Deus prometeu, porque se de fato Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Versículo 4, ele diz: e eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Pastor, como isso que o Senhor está falando diz respeito às promessas se cumprindo? Porque isso foi uma promessa relatada no livro de Isaías, no capítulo 25 e no versículo 8. E quando João tem a visão do céu, ele vê cumprida aquela promessa maravilhosa, em que lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter lamentação, não vai ter murmuração, não vai ter dívida para estar pagando, não vai ter conta para estar tendo que se aperrear. Queridos, no céu, todas as promessas elas vão se cumprir. Porém, nós precisamos ter em mente que também lá no céu, nós vamos entender o quão mensurável é o poder de Deus. Nós vamos entender o quão sem limites é o seu amor. Você pode estar se perguntando aí, pastor,
como não vai haver tristeza no céu? Se quando eu estiver lá eu vou me lembrar de alguém talvez que era meu amigo aqui na terra e não está lá comigo. Já sei, pastor. Deus vai apagar nossas memórias. Amém? Não! Não! Não vai! Não! Queridos, não é isso que irá acontecer. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a compreender um pouco a nossa situação quando estivermos no céu. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 até o 12, diz o seguinte: agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte de um todo. Mas quando vier o perfeito, quando Jesus Cristo regressar, quando estivermos no céu, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, é incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Queridos, as nossas faculdades mentais no céu, elas serão abertas de uma maneira tão extraordinária que a poucos segundos de adentrar naquele lugar novo, onde haverá união, onde todas as promessas irão se cumprir, onde Deus estará habitando conosco, será suficiente para nós compreendermos o porquê de estarmos lá e o porquê de, infelizmente, outras pessoas não estarem. Pastor, mas tem pessoas que não estarão? Tem. A Bíblia diz que os que se perdem são como, quem lembra? Areia do mar. Tem pouca areia no mar? Tem pouca areia no mar? Tem não. Tem muita areia no mar. Bastante. Queridos, nós precisamos ter em mente que quando nós chegarmos lá no céu, aquilo que é imperfeito, ele será perfeito. Quando ele diz que eu era menino, a palavra que é utilizada aqui no grego, ela diz respeito a um recém-nascido. E depois ele faz uma analogia com uma pessoa adulta. E eu pergunto, o conhecimento de um recém-nascido é o mesmo conhecimento de um adulto? Claro que não. Nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos diferenciar a distância que está entre esses conhecimentos. É por isso que quando estivermos lá no céu, não haverá tristeza. Não haverá aquele, poxa, Eduardo nem veio, ó. Repreenda, Eduardo, eu vou estar lá, pastor. Estava lá escondido, o senhor foi que não me viu. Poxa, fulano, meu Deus, não. Não tem tristeza não. É tudo lindo. Não tem lombada não. É tudo plano. O céu é isso, queridos. E é para lá que nós iremos. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos vivenciar essa afirmação dentro do nosso coração. No versículo 5, o apóstolo João, ele talvez estava meio que sonolento. Eu lendo o versículo 5, eu vi que talvez o João, ele estava duvidando. Sabe por quê? No versículo 5 ele diz o seguinte: e aquele que estava sentado no trono disse: veja que faço nova todas as coisas. E em seguida disso, escreve,
porque o que eu digo é verdadeiro. Amados, preste atenção. Tudo isso é verdade. Queridos, preste atenção. Talvez João, ele estava meio assim, cambaleando. Coisa que ele não ficava quando ele estava lá na ilha de Patmos fazendo alguma coisa. Mas aí ele recebeu a revelação, ele ficou meio que sonolento. Ele escutou uma grande voz e disse: ei boy, presta atenção. Te liga que o que eu estou falando é fiel e verdadeiro. Presta atenção. Amados, no versículo 6, ele diz algo maravilhoso. O versículo 6, ele mostra que lá no céu não terá obras, porque tudo já foi encerrado. Lá no céu ele diz: está concluído, está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Queridos, lá no céu você não vai precisar discipular. Você não vai precisar ter RD. Nem o pastor Alain fica falando o tempo todo. Lá no céu você não vai precisar fazer bazar para arrumar dinheiro, para fazer cesta básica, para abençoar famílias. Lá no céu você não vai precisar ir para o socorro na madrugada, porque não vai ter ninguém mais lá na rua. Lá no céu você não vai precisar fazer arrecadação de óleo, para que a gente junte recursos para abençoar outras pessoas. Lá no céu você não vai precisar fazer nada disso. Que massa, né? Que legal. Amados, portanto, essas coisas nós precisamos fazer agora. Porque lá no céu não vai precisar não. Lá no céu não vai precisar do seu tempo para discipular ninguém. Lá no céu não vai precisar dos seus recursos para abençoar ninguém. Lá no céu não vai precisar que você se doe para resgatar vidas. Lá no céu não vai precisar do seu testemunho. Lá no céu não vai precisar que você talvez fique um pouco acordado, prestando atenção. Lá no céu não vai precisar de que você tenha que ficar escutando pessoas no telefone ali por vezes. Lá no céu não vai precisar de nada disso. Mas aqui precisa. Aqui precisa. Porque o processo de santificação, ele só acaba quando Cristo raiar nas nuvens. Aqui você precisa se relacionar com pessoas para levar elas, através do Espírito Santo, a Cristo Jesus. Aqui você não pode estar pensando apenas no seu umbigo primeiro. Aqui você precisa de fato apresentar a sua vida, o seu tempo a Deus. Aqui você precisa. Lá no céu não. Lá no céu está consumado. Lá no céu está pronto. Lá no céu está finalizado. Mas por vezes nós achamos que não precisamos fazer isso aqui, porque já estamos com o céu garantido. Cuidado, porque talvez essa não seja uma realidade. Preste atenção. O céu é maravilhoso. O céu é extraordinário. Mas enquanto aqui na terra, nós precisamos obedecer aquilo que Cristo transmitiu para mim e para você. Amado, o céu, ele vai ser um lugar zero bala. Ele vai ser um lugar de união. Ele vai ser um lugar onde Deus vai habitar comigo e vai habitar com você. Lá nós vamos entender toda a glória de Deus. Preste atenção, porque tudo isso é verdade. Lá não terá mais obras.
E no versículo 7 diz uma coisa bastante interessante. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Queridos, o céu será um lugar de vencedores. No céu só habitará vencedores. No céu só habitará os mais que vencedores em Cristo Jesus. No céu habitará aquele que perseverar até o fim. No céu habitará aquele que completar a sua carreira, que guardar a fé. E para essa pessoa estará reservada uma coroa incorruptível. Precisamos vencer essa corrida. Precisamos de fato, em um momento da nossa vida, ter a certeza que o apóstolo Paulo teve quando fez essa afirmação: estou preparado. Estou preparado, porque eu combati um bom combate. Eu venci, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Queridos, lá no céu, de vencedores, nós receberemos a nossa herança. Deus, de fato, será o nosso Pai. E nós poderemos dizer, olhando para Cristo Jesus, que somos filhos de Deus. O céu será tudo isso e mais um pouco. Mas você estará lá? Interrogação. Só eu vou estar lá? O céu é tudo isso e mais um pouco. Você estará lá? Amém. Ainda bem que tem a segunda chance, né? A segunda rodada, ela é boa, né? A segunda rodada. O texto, ele segue com uma lista de alguns que não estarão lá. Eu creio que esse não é o nosso caso. Esse céu, esse glorioso céu, esse lindo céu, algo fascinante, preparado para cada um de nós, de fato está preparado para nós. Mas infelizmente existe uma lista que não será contemplada com esse passaporte. O primeiro da lista serão os covardes, os tímidos. Porém, quem são os covardes? Aqui não são aqueles que têm medo de alguma coisa qualquer, e sim aqueles que tiveram a oportunidade de viver o cristianismo na prática e não viveram. Ouviram de Cristo: tive fome e não me desse de comer. Precisava conversar e você nunca tinha tempo, ou se tinha, não me deixava falar. Ficava me dando receita de bolo pronta o tempo todo. Eu tive sede e não me desse de beber. Precisei de uma visita, mas com tanta coisa para fazer, como faz visita? Te liguei tarde da noite para ser meu auxiliador na crise de ansiedade, mas você tinha que acordar cedo todo dia e você não pôde me ouvir. Esse é o covarde. E para o covarde não tem lugar no céu. Para o covarde não tem lugar nesse lindo e maravilhoso céu. Para o omisso não tem lugar nesse tão glorioso céu. Esse céu que passamos aí quase, talvez, 1 hora falando dele, será para todos nós que, graças a Deus, não nos enquadramos nesse título. Eu creio nisso. Mas ele não para por aí. Ele diz também que os incrédulos, eles também não estarão na lista do glorioso céu.
Todo aquele que acredita que pode fazer tudo e não confia na providência de Deus, esse não estará no céu. Quer ter o controle de tudo e até de Deus, esse também não estará no céu. Ele tem que me abençoar dessa forma, senão eu não aceito. Vou continuar aqui. Esse também não vai para o céu. Existe uma parábola chamada parábola da enchente. Alguém já ouviu falar nessa parábola? A parábola da enchente diz que certo dia deu no rádio que iria estar passando uma enchente e devastando toda uma cidade. E um cristão ouviu no rádio essa informação e começou a orar. Ele começou a orar, ele começou a orar, e ele começou a orar, e começou a chover. E quanto mais chovia, mais ele orava. E a água já estava dando na canela. Passou um grupo de pessoas carregando um bote com algumas coisas dentro e chamou: cristão, vem conosco, sobe nesse bote. Não, eu estou orando. Deus vai me salvar. Deus vai me livrar. E continuou a chuva, e tome chuva, e tome chuva. E o cristão começou a subir no telhado. E aí passou um barco. Vamos, rapaz, vem-te embora. A água já está quase perto do telhado. Não, eu estou orando. Deus vai me salvar. O terceiro ponto é um helicóptero vindo, porque os barcos já não conseguiam mais, porque a correnteza estava muito forte. E aí jogaram uma corda para ele lá em cima. E disse: cristão, pega a corda. Mas mesmo assim, ele continuou dizendo: eu estou orando, Jesus vai me salvar. A próxima cena é a água levando tudo. E o cristão morreu. E quando ele chega na outra cena, se encontrando com Cristo, ele diz, irado, arretado: ei, eu orei, eu jejuei, eu estava em todas as atividades da igreja, e mesmo assim o Senhor não me salvou. Ele disse: eu mandei uma notícia no rádio, eu mandei um grupo a pé, depois eu mandei um grupo a nado, num bote, depois eu mandei um helicóptero. Infelizmente você não teve credulidade suficiente para saber que aquilo era eu. Você queria do seu jeito. E muitas vezes nós queremos isso. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Mas eu pergunto, quem tem autoridade sobre a criação? É a criação ou o Criador? Amém. Os assassinos, eles também não herdarão o reino dos céus. Todo aquele que intencionalmente maquina planos perversos e por vezes tiram a vida de alguém, seja a vida física ou por vezes a vida emocional, a vida espiritual. Existem palavras que por vezes algumas pessoas transmitem que matam muito mais do que um revólver. Os assassinos também não estarão lá. Assim também como aqueles que vivem uma vida promíscua, obscena, os prostitutos, aqueles que cometem coisas indecentes, infames, impuras, adultérios, fornicações, esses também não estarão. Os idólatras. Aí eu digo, não, essa parte o senhor pula, pastor, porque é para aquele outro grupo religioso.
Não, 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 porque muitas vezes ao invés de pensar no céu, eu penso no meu emprego. Muitas vezes ao invés de pensar no céu, eu penso nas atividades que eu tenho que fazer. Porque por muitas vezes, ao invés de pensar no céu, eu penso em qualquer coisa que é finita. E eu esqueço um Deus que é infinito. Eu não dou atenção, eu não fico atento àquilo que Deus tem para mim. Esse ou isso é idolatria. E todos aqueles que transformam a verdade em mentira também não estarão no céu. Amados, para todos esses, o que está destinado é um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, o céu é um lugar perfeito, preparado para nós desde a fundação do mundo. Precisamos estar pensando, namorando, matutando, refletindo sobre esse lugar lindo. Pense num lugar lindo aqui na terra que você queria ir. Pronto, o céu é infinitamente melhor do que esse lugar. Porém, amados, pelo nome de Jesus Cristo, eu creio que o nosso nome, ele não está nessa última lista. Precisamos ter certeza disso. Mas pelo nosso nome não estar nessa lista, nós precisamos fazer com que outras pessoas escutem esse evangelho. Pelo nosso nome está no livro da vida e termos acesso ao céu, por gratidão a Deus, precisamos ganhar almas, tirar essas almas desse lago de lodo e enxofre. Então, vamos fazer com que mais pessoas possam ver coisas que nós iremos ver, como um belo rio. Um rio bem lindo, um rio bem transparente, um rio azul. Veremos ruas de ouro, veremos ruas de cristais. Lá para onde iremos, só tem paz. O céu é um lugar novo, terá união, Deus estará conosco. Tudo vai se cumprir. Nós iremos vislumbrar o poder de Deus na sua majestade. Mas não podemos ser, infelizmente, dominadores e detentores desse céu. Nós não podemos ser egoístas. Precisamos transmitir essas verdades a todo aquele que precisar. E a morte e o choro nunca mais. A tristeza e a dor nunca mais. Não haverá mais noite, porque o brilho de Deus Todo-Poderoso estará cobrindo toda a face da terra. Esse céu, tão glorioso céu, é para lá que nós vamos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse banquete espiritual, ao qual o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, ó Pai. Muito obrigado pelo Senhor receber os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. E através da morte do Teu Filho, nós temos acesso a esse tão glorioso céu, um lugar lindo, sem dor, sem pranto,
onde andaremos lado a lado com os nossos irmãos de outrora. Oh, como será lindo, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor concede a cada um dos teus filhos. Muito obrigado, ó Pai. Perdoa nossas falhas. Perdoa todas as vezes ao qual nos acovardamos em levar a Tua mensagem, ó Pai. Mas a Tua misericórdia, ela é tão grande, que nos concede um novo dia para podermos viver o Teu amor na prática, viver o cuidado para com os Teus filhos, nos relacionarmos, acolhermos, intercedermos, zelarmos, ensinando a Tua palavra e pedindo contas daquilo que foi ensinado. Assim iremos povoar esse lugar extraordinário. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Tu sabes as dificuldades que cada um enfrenta. Tu sonda os nossos corações e Tu nos conhece, ó Pai. Mas nos dá ousadia para que mesmo em meio às dificuldades nós creiamos que o Senhor é fiel e justo e irá nos ajudar no Teu momento, na Tua hora e do Teu jeito. E que enquanto isso não acontecer, eu possa andar pela fé e não por vista, ó Pai, crendo que posso, não porque sou forte, mas porque é o Senhor que nos fortalece. Muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas vivo está, a tumba está vazia. O amor daquele que renunciou o seu Filho, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que criou, aquele que mantém e aquele que governa. Que as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado sobre cada um dos seus servos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que todo o povo de Deus possa dizer: